Então você é ateu, né, cara? Eu sou ateu. Pode crer, pode crer. Sou ateu. Esse negócio de acreditar em Deus ou não, pra mim tem muito a ver com acreditar em livre-arbítrio ou não também, tá ligado? Porque eu sempre fui ateu, né, desde moleque. Mas num período da minha vida, eu comecei a acreditar em Deus. E isso me ajudou muito. Mas aí fica um conflito na minha cabeça muito grande, porque eu sei que essa crença me ajuda, mas ao mesmo tempo, logicamente, eu não sei como acreditar de verdade. Porque quando você fala essa parada, eu não consigo discordar de você. Eu não consigo discordar que o livre-arbítrio parece uma ilusão. E pensando nisso, parece mesmo, talvez seja. Só que se é uma ilusão, como que a gente evita o linismo? Como que a gente evita achar que nada faz sentido e nada importa de verdade? Porque se algo importa, você pode racionalizar falando, isso importa para mim, por causa do meu contexto universal, e talvez isso nem realmente importa para mim. Eu só tô sendo levado a acreditar nisso. Mas é que, cara, se você não tem livre-arbítrio, você também não escolheu acreditar em Deus ou não acreditar. Era o que poderia ter acontecido com você. Essa é a parada do livre-arbítrio, entendeu? Não interessa. No final das contas, a pessoa que acredita ou não em alguma entidade maior, ela teve neurônios no cérebro dela que dispararam, que geraram, por exemplo, quando você falou, mas acreditar em Deus me ajudou. Você sentiu recompensa, prazer em aceitar a ideia de Deus, e, portanto, você não tinha como desaceitar ela porque estava sendo bom para você. Então, ao mesmo tempo, circuitos de memória passados, que eram circuitos de quando você lia mais e vivia mais o ateísmo, começaram a conflitar com as memórias que você tinha. A resultante disso talvez foi uma ansiedade elevada. Mas, cara, tudo isso é produto de atividade neuronal no seu cérebro. Eu entendo a ideia, tipo assim, mas daí como é que a gente não cai num niilismo? Como é que a gente não fica, tipo, num branco bizarro, olhando pra parede? Tipo, então beleza, eu só vou sobreviver aqui. Ou me matar, né? Porque, de certa forma, cara, você já não ia fazer isso. Você já não ia ter esse comportamento. Você não tem o livre-arbítrio de se sentir mal. Assim. Exato! Se você for se sentir mal, você meio que já estava prestes a... Se você se sentir mal com essa discussão do livre-arbítrio, você já tinha uma inquietação com isso. Porque tem pessoas que eu falo isso, elas, tá bom, o cara falou um negócio aí, foda-se. Sim. Tem pessoas que ficam, meu Deus, cara, mas isso daí, então... Por isso que aquela vez... E aí, você já tinha uma propensão a ser tocado por esse tipo de raciocínio. Talvez por você sempre procurar a origem do universo e ler sobre Deus e ver sobre física quântica e sei lá o quê, e aí chegou nessa parte. Ou você já leu sobre livre-arbítrio e tal. A questão é, se você se tocou ou não com isso, é baseado no que você tem de experiência. Agora, o que eu posso tentar falar para você, use esse tipo de raciocínio dentro do possível que você achar coerente, e já que você... Eu controlo mais o seu comportamento que você está me ouvindo do que você controla ele. Então, já que eu controlo mais o seu comportamento, use isso daqui para sua vida. No momento que você estiver muito triste, que a sua mina terminou com você, que o seu namorado terminou com você, fala, cara, eu tô mal porque tem neurônios no meu cérebro disparando numa frequência X e tá me gerando esse mal-estar. Que é o processo da meditação, de não se associar aos seus pensamentos. Deixa aquilo fugir de você, sabe? Nossa, mas isso é uma parada que a humanidade nunca vai demorar pra aceitar, entendeu? Tipo... Porque é difícil acreditar que você não... É difícil, cara, e é uma discussão delicada. Sim. É uma discussão delicada. Mas pior que eu não consigo rebater você. Eu não consigo falar, não faz sentido o que tu tá falando. Porque faz sentido o que você tá falando. E é meio triste. Mas também ajuda pra não se sentir culpado com certas coisas. Exato. Né? Eu acho que a galera que tá ouvindo isso, já que eu tô aqui tentando modular o comportamento de quem tá me ouvindo, tenta usar seu foco na parte que vai ajudar você na sua vida. Então tenta não se sentir... cara, eu tô muito mal que eu reprovei no 3º ano, cara, eu não devia ter reprovado, velho. Sua avó morreu, você faltou a prova porque sua avó morreu. Você foi a pandemia, fudeu seus estudos, não é culpa sua, cara. Sim. Deu merda pra caralho. Então tenta... Quando eu trago esse raciocínio pra galera, tenta usar esse raciocínio no sentido de... O fato é que pode acabar virando um relativismo moral, né? Das suas ações. Sim. Por isso que é complicado. A questão é, a gente vive em sociedade, os humanos instituíram normas que, concordamos ou não, elas existem.
tem regras de convivência e essas regras controlam o nosso comportamento. Se você chega numa mesa, num restaurante, e tem uma placa escrita reservado, uma placa controlou o seu comportamento de você não sentar naquela mesa. Sim. Assim como existem regras na sociedade. Você não pode sair pelado na rua, não pode não sei o quê. O seu comportamento está toda hora sendo controlado por regras. Esse livre-arbítrio, essa parada do livre-arbítrio, tenta usar isso para o seu bem, dentro do possível. E, no geral, talvez não mude muita coisa na sua vida ter acesso a esse raciocínio. Pode crer. E a glândula pineal, cara? Eu sempre achei sempre curioso essa parte do cérebro, porque ela é bem diferente de todo o resto do cérebro, né? Ela é tipo um cristal, bom, eu não sei direito. A glândula pineal é que ela pode calcificar, né? Ela pode calcificar e ficar mais durinha, assim. Sim. Ela é uma glândula que produz melatonina, se eu não me engano. Eu nunca estudei muito a glândula tem pineal. A ver com sono, então? É que ela não tem muito importante. Porque é interessante que ela tá numa região central do cérebro. Ela foi entendeu? muito discutida pelo René Descartes, que ele falava... Inclusive, ele errou quando ele falou que existia eles chamam de dualidade, né, do Descartes, que é mente e corpo. Na perspectiva do Descartes, a gente tem uma mente e um corpo. Separados. Só que, na realidade, mente... O que é mente? Aonde que ela tá? Ela é um produto do seu cérebro. Sim, e você tem neurônios no intestino, você tem um corpo, e é isso. A mente seria a gente fala mente, né, e tudo mais, mas ele é um produto do seu cérebro. E o Descartes falou que a glândula pineal tinha uma função importante, muita gente atribuiu que ali tá a alma, né, e umas paradas assim. Por isso que é interessante, na minha opinião. Mas não... Sabe qual que é a aspira que eu fico entrando? É. Eu fico entrando numa aspira assim, tem a energia escura e matéria escura, que é 95% do universo, tem correlação com a gravidade, com o jeito que as galáxias se formam e o caralho, e a gente simplesmente não consegue detectar e a gente não sabe o que é. Eu fico pensando se a glândula pineal não é uma conexão com uma energia que a gente não consegue entender ainda, entendeu? Cara, se for, e alguém um dia demonstrar essa energia... Bom, a energia foi demonstrada já, mas tem uns experimentos com lasers e espelhos que detectaram... Na verdade, se detectou ondas gravitacionais, não detectou... Mas a gente sabe que existe a matéria escura e o... Sim, energia... mas eu digo assim, se alguém um dia conseguir demonstrar que existe uma... correlação do jeito que a gente funciona. Isso. Né? Aí... Mas por que não teria, né? Se tá no universo e ele afeta tudo e pode estar passando por a gente agora, se a gente nem perceber, por que não pode Pensa afetar, assim, né? O nosso comportamento ele é resultado de uma percepção que a gente tem de mundo. Um exemplo. Aqui na nossa frente agora tá passando um monte de ondas infravermelhas que a gente não enxerga. Sim. Porque a gente não tem receptor no nosso olho para detectar isso. Tem animais que têm. Baleias, por exemplo, conseguem se guiar muitas vezes por campo gravitacional da Terra. Caralho, porque o cérebro delas consegue ter, ou pelo cheiro, muitas vezes, tem um cheiro muito aguçado, se guia pelo odor. Nós construímos uma percepção de mundo com base naquilo que chega em nós. Se você pegar um daltônico e falar para ele que cor é isso aqui, ele falar verde, cara, para ele é verde. Sim. Você vai falar, não, mas é azul. Mas, cara, se ninguém fala para ele que é azul, ele vive a vida inteira achando que é verde. Pode crer. Então ele ia viver numa ilusão. Ou a gente vive numa ilusão que não Entende, é cara? É muito louco, porque... Por que é nossa ilusão? Só porque a gente é a maioria iludido O dinheiro, cara, pega o dinheiro. O dinheiro é uma ilusão fodida. A gente concorda que R$100 que você me dá aqui, o cara do mercado vai aceitar como R$100. Mas é um papel, com um número. Que a gente atribuiu valor àquilo. E que não está baseado em nada. Hoje em dia não tem nem ouro o suficiente para balizar toda o dinheiro que está circulando. É louco, né? O Yuval Harari fala no Sapiens isso. Um mercador entregar um cacho de banana por R$5 não tem sentido nenhum. Porque a banana você come, velho. Vila caloria. Os R$5 você não faz nada. Ele só entrega porque nós concordamos que R$5 vai fazer alguma coisa no futuro. Que R$5 lá no futuro outro cara vai aceitar como R$5 também. Sim, isso é muito louco de parar pra pensar que talvez o nosso mundo, o mundo real, ele seja muito menos físico e muito mais esteja muito mais no campo das ideias, né? Interpretativo. As ideias são o que mandam no mundo de verdade, assim. Interpretativo, né? Com certeza. Muito louco, né, isso? O daltônico, imagina uma cidade, imagina uma ilha de Galápagos que tem uma população de aborígenas vivendo lá e todos eles tiveram uma modificação genética num ancestral lá atrás que eles não desenvolveram os cones
que são células específicas do seu cérebro envolvida com detectar cores. E uma parte do gene que produz... A célula, toda célula tem DNA. E essas células, ela se diferencia. Então, o DNA que está no seu neurônio é o mesmo que está na célula do seu fígado. O que mandou ser uma célula do fígado ou neurônio é a diferenciação celular quando você está desenvolvendo o seu organismo. Uhum. Imagina que você tem, nessa galera dessa tribo, lá numa ilha isolada que eles vivam lá, imagina que essa galera não tem um pedaço específico do DNA que faz a parte da célula do olho detectar a cor laranja. Cara, a população vai viver 200 mil anos sem saber que existe laranja. É louco, né? A não ser que algum estude chegue na conclusão que o laranja existe, mas eles não enxergam. Como no caso dos infravermelhos para nós. A gente sabe que existe, mas não enxerga. Sim. Mas aí entra a questão. E será que existem outras coisas que existem e a gente não sabe? Ah, com certeza. Né? Saca? E é louco isso, saca? A gente mais não sabe do que sabe, né? Então, aquela população viveu numa ilusão de que laranja não existe porque o cérebro deles não consegue interpretar o laranja ou detectar o laranja. Uhum. Às vezes, sei lá, velho. Eu sou um cara que sou um cientificista. Eu acho que o que está demonstrado pela ciência nos oferece uma das melhores opções de conseguir desenvolver uma vida com saúde. A ciência, na minha opinião, ajuda muito na qualidade de vida do ser humano. Só que a ciência, ela trabalha em cima de um princípio de falseabilidade. Então, tipo assim, a gente constrói uma verdade e a gente diz que aquilo funciona. As outras coisas, a gente não pode dizer que não funciona porque ninguém falou que não funciona. Ninguém conseguiu provar que não funciona. Sim. Saca? É a ideia do cisne branco e do cisne negro. Para você provar que não existem cisne negro, para você provar que existem cisnes negros, você tem que encontrar um cisne negro. Não adianta você contar todos os brancos. Verdade. Você tem que falar, o negro tá aqui. Sim. Ou se você falar, não existem cisnes negros, como que você prova isso? Você tem que dar um jeito de ter certeza que olhou todos os cantos que não existe aquilo. Sim. A ciência é assim, você tem que, cara, você tem que provar que não existe, não adianta enquanto provar que não existe. É tipo a discussão de Deus. Sim, sim. Ninguém provou que existe, ninguém provou que não existe. Então, no fim, você pode acreditar em qualquer coisa e ninguém vai poder falar assim, te refutar, falar assim, E cara, sabe o que é mais louco? A religião tem um papel muito importante na sociedade, velho. A religião, ela, do ponto de vista institucional, talvez, mais recentemente, algumas vertentes tenham perdido um pouquinho a mão e ter gerado um capital um pouco grande aí dos seus fiéis. Mas se você for ver a ideia de religiosidade, de uma pessoa se entender como parte de um grupo, de ser aceita num grupo, de entender que não será julgada dentro daquele grupo, e eventualmente falar que se der uma merda na vida, a culpa não foi dela, foi Deus que quis assim para um bem maior, isso pode ser muito satisfatório para o cérebro humano. Faz sentido mesmo. Saca? Agora o problema é você usar desse tipo de artefato para arrancar dinheiro das pessoas, aí já é um problema, né? Mas você não acha que, tipo, o fato da ideia de Deus ser importante dentro da nossa realidade, isso talvez não dê uma certa probabilidade que talvez ele exista, assim, tipo... Porque o fato é que Deus existe dentro da nossa cabeça, como... Dinheiro. O dinheiro existe também, sim. Só que Deus, ele tá ligado a uma questão mais metafísica da coisa do que o dinheiro. E talvez Deus exista no campo das ideias. E se ele existe no campo das ideias, por que ele deixa de ser menos real do que as coisas que existem no campo da materialidade, né? Sendo que a maior parte das relações sociais que a gente tem, ela tem uma grande influência do ramo das ideias. Talvez seja até maior do que o ramo da fisicalidade. Porque você pode ter a mesma fisicalidade de duas pessoas, irmãos gêmeos, por exemplo, com ideias diferentes. E o que vai basear o resultado comportamental de cada um não é tanto a genética, sim, vai ter um fator, mas o fator mais determinante são as ideias, né? Isso, exato. As ideias que eles construíram com base nos estímulos que eles tiveram durante a vida. Sim. Cara, se você pensar, por exemplo, é muito difícil
Tipo assim, acho que a parada que fala que Deus existe ou não é, de fato, a figura do cara Sim, de barba Deus branca que acredita nesse e tipo de tal. Deus, pra mim, é bem ingênuo. Saca? Assim. Acho que essa é a parada da discussão. Cadê ele? Como é que ele é e tal. Agora, sem dúvida nenhuma, na sociedade humana, Deus tá ali, né, cara? Porque, porra, você constrói templos, Ele é tipo, você constrói igrejas, você faz guerras. você faz guerras, Mata gente você em nome do caminha de joelho numas escadarias em prol do cara. Então, ele tá modulando a sociedade e o comportamento humano. Uma das coisas que mais modula o comportamento humano é cultura, cara. Por exemplo, se você nasceu na Índia, talvez você não coma vaca. Se você nasceu no Mato Grosso do Sul, todo final de semana você vai comer. Sim. Porque tem uma cultura distinta nesses dois lugares. Então, do ponto de vista prático, Deus tá aí. Tá influenciando a vida. Eu sou o ateu mais de boa, cara. Porque eu adoro religiões. Você estuda budismo? Não, eu já estudei mais religiões. Só que eu não indico e não uso como ferramenta clínica jamais. Mas se o meu paciente tem apego à religião, eu tento usar aquilo como uma forma de ajudá-lo. Você sempre foi ateu? Ou nunca acreditou em Deus? Cara, o meu pai, ele é ministro da igreja. Ah, caralho! Pra você ter noção. E aí na adolescência, acho que a minha adolescência... Que idade você tem? Tenho 32. Acho que na minha adolescência, talvez na sua tenha sido mais um pouco. Mas na minha já tinha bastante uma pegada de muita discussão sobre ateísmo e religião na internet. Tinha até blogs sobre isso, pessoas que usavam. Hoje tem menos, né? Sim. Mas na época... O quê? Menos? Acho que tem mais. Tem mais, será? Ou eu que não tô acompanhando? Pode ser, porque eu acho que a discussão sobre Deus é uma discussão que nunca morre, né? Mas, cara, na minha época... talvez eu acompanhava mais. Cara, era assim, ó, blogs e textos gigantescos de discussão sobre Deus e sobre ateísmo e diferentes tipos de ateísmo, e o ateísmo não sei o quê, e o Deus não sei o quê. E, assim, aí que tá. Eu não tive escolha. Se a gente for levar o... Eu simplesmente falei, bom, realmente, acho que não tem um negócio que acho que não existe. E aí ficou. Daí eu... Sim, não existe o velho de barba, né? Não existe um velho de barba. Mas você mesmo falou aqui que existe o Deus de uma forma... Tipo, Deus... A ideia de Deus te afeta na sua vida. Com certeza. Não, se for na parte conceitual e impacto na minha vida física, com certeza. Pode crer. Absoluta, cara. Nesse contexto, Deus obviamente existe. Eu acho que essa é a única crença lógica possível em Deus. É essa. Fala assim, ó, Deus existe como ideia, e essa ideia é tão forte que ela muda o mundo, e talvez a existência de Deus não precisa ser além disso. E vale a pena mencionar que a gente não está falando necessariamente do Deus cristão, né? Não. São Deus vários como conceito deuses, de né? criador, Isso. né? São vários deuses, e são vários tipos de... O cristianismo deu uma guinada junto com o islamismo e se espalhou pelo mundo, mas sempre existiram várias religiões, muitas politeístas e com santos e não sei o quê, Antes era Zeus, era Hades, era um monte de... As religiões eram vários deuses dentro de uma mesma religião. Essas religiões monoteístas foram depois. Sim. Então... Mas assim, também pode ser É que a igreja é muito antiga, né, cara? Se você for ver, uma das instituições que sempre imperou na história do mundo foi a igreja. Sim. Ela sempre esteve ao lado, se não acima dos reis. É verdade. O Papa... Ela responde uma pergunta fundamental do por que eu tô aqui, o que é isso, e é uma pergunta que a ciência nunca vai responder. É muito difícil. Ela vai responder o como, mas ela nunca vai responder o porquê. E aí veio o neurocientista maluco nos podcasts falando que a gente não tem livre-arbítrio. Ele fala, porra, esse cara tá de sacanagem, cara. Tava tão bom assim. Não, sim, mas é legal que você faça as pessoas pensar nisso. Eu acho que é legal, cara. Tira da Matrix de que você cara, eu acho que é legal, assim, a galera ter uma noção de tipo assim... Pode ser que o seu comportamento tenha menos envolvimento do que você imagina que tenha do seu eu. Não se julgue tanto. Você é apenas um humano, não tem controle de nada. Cara. Essa é uma mensagem que é positiva. Eu fico com medo de falar essas coisas em podcast, Monarca, porque a galera depois faz merda e fala... E coloca a culpa em você, entendeu? Né? Sim. E, cara, usa isso pro seu bem, tá ligado? Usa isso pro seu bem, esse conceito. É a mesma coisa da ideia de Deus. Quantas pessoas já não entraram em conflitos armados em prol de Deus? Sim. Que é uma merda. Que é uma merda, sim. Entendeu? Que é uma merda do caralho. Mas a culpa não é de Deus, né? Não exato, é do conselho. É dele, cara. A pessoa foi modulada pelo contexto a fazer aquilo, muitas vezes. Sim. Mas é um debate interessante.
E eu gosto de trazer esse tipo de pauta porque inevitavelmente faz a galera pensar um pouquinho, não necessariamente sobre o controle de comportamento e tal, mas faz a galera começar a pensar sobre em qual ambiente que ela está inserida.